Bom, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos para a nossa primeira tutoria de estatística dessa disciplina EAD. Sejam todos bem-vindos a essa disciplina. Esse é o nosso primeiro contato virtual e eu espero que sejam esclarecidas algumas dúvidas. E se vocês tiverem algumas outras dúvidas, não esqueçam de mandar mensagem ou entrar no fórum tirar dúvidas, tá? Então, a nossa tutoria de hoje é referente à nossa primeira prova, que está chegando aí, né, dia 30 agora, ou dia 29 agora, é a nossa a nossa primeira prova, e aí a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos referentes a a matéria que vai ser dada cobrada nessa avaliação. Bom, a gente começou a estudar a estatística agora, então a gente precisa de alguns conceitos iniciais, alguns fundamentos que vão ajudar a gente ao longo desse curso. E um deles é o conceito de população e amostra, né? Não esquecendo que o que a gente faz em estatística é coletar, organizar e tirar inferências sobre dados que podem ser pesquisados de forma primária ou de forma secundária. Né? E o conceito mais importante que a gente precisa ter é o que é população e amostra, porque é a partir daí que a gente vai decidir qual é o nosso conjunto, né, de elementos ou de objeto de estudo que vai acontecer durante todo o processo estatístico. Então a gente tem o seguinte, para facilitar a ideia, antes da gente ficar só definindo, vamos falar sobre o que é um exemplo prático, como que a gente identifica o que é população e o que é amostra. Então a gente tem um exemplo claro aqui, ó, de uma aplicação dessa identificação na estatística. Antibióticos e asma, né, é um fragmento de um texto de uma revista da Veja, de 2002. Então, olha só, cientistas da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, concluíram que os filhos de mulheres que tomaram mais de um tipo de antibiótico durante a gravidez, que 60% tem mais probabilidade de ter alguma doença respiratória, como por exemplo asma. O estudo avaliou as fichas médicas de 24.690 crianças, cujas mães tomaram remédios contra infecções urinárias, respiratórias, entre outras. Tá? A autora do estudo acredita que é um caso, né, de se aconselhar as gestantes a evitar totalmente os antibióticos, mas sugere cuidado em dobro com a interação dos medicamentos. Então, o que é importante? A gente sempre lê o texto, por isso que eu tomei o cuidado de ler com vocês aqui, para vocês contextualizarem e entenderem qual é a ordem e qual é a linha de raciocínio que esse fragmento está mostrando para a gente conseguir identificar o que é população e amostra. Então, não adianta você já olhar para o exercício sem ler ele e apontar e indicar o que é a população e amostra, porque você pode se perder, né? A gente pode confundir uma informação com a outra. Então, quando você lê o texto, igual eu tomei o cuidado de ler com vocês, a gente consegue entender qual é a posição e contextualizar a situação. Então, vamos lá. A população. A gente tem lá no nosso material de estudo que população é o agrupamento, é a reunião de todos os elementos que possuem uma característica em comum. Essa é a maneira mais simples que a gente tem de definir uma população. Tá? E aí, a ideia de população engloba tudo, todos os indivíduos. Quando a gente fala em amostra, a gente está pegando um fragmento da população. Uma pequena parte dessa população eu estou selecionando e aí a partir desse fragmento é que a gente vai fazer os estudos estatísticos e a inferência estatística. Então, nesse caso aqui, olha só, a população são todos os filhos de mulheres que tomaram algum tipo de medicamento, né, como antibiótico durante a gravidez. Independente de quantos são todos as pessoas que tomaram as mulheres que tomaram esse medicamento durante uma gestação. A amostra, pensem comigo, é difícil você trabalhar com uma quantidade grande de indivíduos como esse aí. Imagina se a gente estivesse se referindo simplesmente à Inglaterra, onde foi o estudo. Quantas são? Milhares de mulheres. Então ficaria muito grande, muito extenso, até mesmo com um custo elevado para fazer essa pesquisa. Então, o que a gente faz? A gente seleciona um pequeno grupo da população, que a gente chama de amostra, e faz essa pesquisa. Quem que é esse grupo nesse contexto para a gente? As 24.690 crianças que foram investigadas, né, cujas mães fizeram uso de algum medicamento antibiótico em função de algum tipo de infecção. Então, o que é importante a gente entender aqui?
que a população, quando você identifica no texto que está se tratando do todo, é a população. Quando você identifica que desse todo a gente usou uma pequena quantidade, e normalmente, não é sempre, mas normalmente a amostra vem indicada por um valor numérico, uma quantidade de indivíduos, mas isso não é sempre, vamos deixar bem claro aqui, tá? É onde tem ali um sinalizador que existe uma amostra a ser considerada. E outra coisa que é importante nessa revisão para gente tirar dúvida, porque usa-se muito, principalmente em pesquisa, e se vocês forem fazer alguma pesquisa ao longo da graduação e da vida profissional de vocês, é entender o tipo de fonte que a gente está usando, tá? O tipo de fonte, nós vimos lá no material que existe a fonte secundária e a fonte primária. A fonte primária é aquela na qual você, o pesquisador, faz a coleta dos dados em loco, diretamente. Então, eu vou pesquisar sobre essa questão lá do uso de medicamentos de antibiótico que interfere no desenvolvimento ou nas crianças. Durante a gravidez, a mãe toma e depois isso pode afetar a criança. Se eu for na casa das gestantes e fazer a aplicação de um questionário ou fazer um acompanhamento de um grupo de gestantes, eu falo que aquilo ali é uma fonte primária. Agora, no nosso caso aqui, olha só, o estudo avaliou fichas médicas. Então, a pessoa que fez a pesquisa, ela não pesquisou mãe por mãe. Ela foi em um determinado local, ou numa secretaria de saúde, ou até num posto de saúde, ou num hospital, pegou a ficha médica das mães e fez um levantamento estatístico. Então, isso é uma fonte secundária. Ela usou dados que outros coletaram ao longo do histórico da gestante, e aí, a partir disso, ela tirou informação. Tá? Então, isso é o tipo de fonte secundária. E é muito importante a gente saber separar isso, porque isso dá toda uma legalidade, uma verdade para o nosso trabalho. É você apontar, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum em você usar a fonte secundária, desde que você mostre que essa fonte não é sua e mostre referência. Um exemplo é que a gente tem aqui, ó, embaixo do texto, eu coloquei para vocês a fonte de onde eu tirei. Então, esse texto é um texto que eu estou usando para trabalho, mas que ele não foi feito por mim, ele não foi escrito por mim e o estudo não foi feito por mim. Tá ok? Bom, o que há de mais importante para a gente saber? Sobre as variáveis estatísticas. Né? Quando a gente trabalha com estatística, a gente trabalha com valores. E esses valores, eles representam alguma informação. Então, a gente tem a necessidade de classificar essa informação de acordo com o seu tipo. E para a gente aqui, essas informações são chamadas de variáveis estatísticas. Tá? Então, vamos ver o que são essas variáveis e que tipo a gente tem de variável estatística. Né? A gente tem, dentro do nosso material texto, dois tipos principais iniciais de variável, né, estatística. A gente tem a nominal, a categórica, e a gente tem a quantitativa, né, ou qualitativa e quantitativa, né, é mais assim que a gente usa. Então, dentro da qualitativa, a gente tem a nominal e tem a ordinal. Dentro da quantitativa, a gente tem a discreta e a contínua. Então, como esse material de texto de vocês lá já tem essa informação, a gente está aqui mostrando alguns exemplos para poder vocês identificarem, né, o que já está definido no material com os tipos de variável. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o número de medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil na Rio 2016. Então, se é a quantidade de medalha, a gente tem aí um tipo de variável quantitativa, porque representa a quantidade, e se é um número de medalhas, não é uma medida, é uma contagem, é a discreta. Tá? Então, as variáveis quantitativas discretas, normalmente elas são direcionadas para contagens, tá? Para a informação que a gente está contando. A nacionalidade dos atletas na Rio 2016. Qualitativa, porque eu estou classificando os indivíduos de acordo com uma característica, que no caso é a nacionalidade. Então, eu qualifiquei eles, então eu fiz uma classificação dando nome, e esse nome foi em relação à característica, que é a nacionalidade. Teor de gordura medido em gramas por 24 horas nas fezes de crianças de 1 a 3 anos de idade. Aí eu já medi, eu fiz uma medida quantitativa, tá? Então eu quantifiquei esse teor. E cada criança tem um teor dessa medida de gordura.
Então, se eu medir o teor de gordura de cada uma das crianças, eu quantifiquei continuamente, porque cada medida é referente a uma criança. Aí vamos só aproveitar para a gente ter uma ideia aqui. Se eu dissesse para vocês que eu contei o número de crianças que apresentam um elevado teor de gordura nas fezes, quer dizer, eu contei quantas crianças têm esse índice elevado, eu estou falando de modo discreto, que é contagem. Quando eu medi, quando eu realizei a medida, aí eu modo discreto contínuo. Então é onde a gente entra com as variáveis contínuas, tá? E o último exemplo a gente tem aqui, ó, a cor da pele de pessoas. Então essa daí é uma qualitativa nominal. Porque você coloca, você classifica, você qualifica as pessoas. Vamos deixar claro, a gente não está separando, a gente não está fazendo nenhum tipo de separação de denominação nem nada. O que a gente está fazendo aqui é uma classificação, uma organização. E nessa organização, a gente está organizando e separando as pessoas pela cor da pele. Então, o que acontece? É qualitativa nominal. Ok? São exemplos que podem ajudar vocês a entender, né, o que está no contexto do nosso material lá, sobre quais são os tipos e como que a gente tem esses tipos de variáveis que são importantíssimos para a gente continuar o nosso trabalho. Bom, a distribuição de frequência. Agora a gente começa um pouquinho das contas que a estatística muitas vezes assusta, né, os alunos, assustam vocês quando estão diante dela. Né, a gente fica sempre naquela expectativa de que são muitos cálculos, muitas fórmulas, e a partir de agora, de distribuição de frequência, a gente realmente começa a trabalhar com um universo numérico maior, né, com contas, com cálculos. Então a gente vai tentar fazer de uma forma bem tranquila, mas nós temos as videoaulas também que vocês podem assistir e tirar dúvida com a gente. Então vamos nós aqui. Quando a gente fala em distribuição de frequência, a gente está falando num agrupamento, numa organização dos dados, tá? De modo que facilite para a gente trabalhar com esses dados. Vocês podem ter visto, se vocês ainda não assistiram, eu sugiro que vocês assistam as videoaulas, que mostram lá o passo a passo desse conceito de como a gente constrói uma distribuição de frequência. Tá? E é importantíssimo, porque a gente às vezes trabalha com um conjunto de dados muito grande. E sintetizar esses dados sem perder informação é fundamental para um trabalho estatístico. E para vocês, quando vocês forem usar a estatística no dia a dia de vocês. Então, o que a gente pensa aqui? Toda vez que eu falo em distribuição de frequência, eu estou organizando, eu estou distribuindo os meus dados, de modo que o principal foco é a frequência. E o que é a frequência para a gente? É o número de repetições. Dentro da estatística, a gente entende a frequência como simplesmente o número de repetições de uma determinada informação. Então, nessa tabela que vocês estão vendo aqui, a gente classificou indivíduos de idade de 4 a 10 anos, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu quantifiquei quantas crianças têm idade de 4 anos, quantas crianças têm idade de 5 anos. Então, olha aí, a gente tem 3 crianças com 4 anos, 2 crianças com 5 anos, e até a gente chegar em 4 crianças com 10 anos. Então, quer dizer, a gente tinha um conjunto de dados grande, né? Nós tínhamos aqui 25 crianças. Então, vocês imaginem se a gente fosse, toda vez que eu fosse fazer alguma medida estatística, eu fosse usar 25 medidas ao mesmo tempo. Fazer cálculo 25 vezes, calcular determinados valores que a gente vai ver, média, mediano e tudo, com 25 informações. Somar 25 informações de uma vez. Então fica muito extenso. E a gente está falando de um universo aqui de 25 unidades, né, de 25 crianças. Mas a gente sabe que às vezes na prática do dia a dia a gente trabalha com muito mais informação. Então a tabela de distribuição de frequência ela é importante nesse sentido. Então olha só. Depois que eu passo pelo primeiro estágio, que é organizar os meus dados, nessas duas primeiras colunas da tabela, que é idade e frequência, a gente pode extrair informações com relação a esses dados. Então, aí nós temos a frequência relativa absoluta e a frequência acumulada. Não esquecendo que essa frequência que nós temos na segunda coluna aí é a chamada frequência absoluta, tá? Ou frequência simples, porque eu simplesmente somei e agrupei indivíduos que tinham a mesma idade numa mesma célula da minha tabela, tá? Então, quando a gente fala de frequência relativa absoluta, é quando eu calculo essa frequência em relação a algo.
E dentro da estatística, esse algo é o todo. Então, quando a gente fala em percentagem, como está aí, ó, que é o FRI com o símbolo de percentagem na frente, é porque esses valores é o percentual, é a representatividade de cada medida em relação ao todo. Então, por exemplo, quando a gente fala que existem 3 crianças com idade de 4 anos, em relação ao todo, isso representa 12%. Tá? E como que a gente faz o nosso cálculo? A gente tem lá no nosso material de estudo. Eu pego a frequência simples, que é 3 nesse caso, divido pelo total, que são 25 crianças, e 3 dividido por 25 vezes o 100 para a gente ter a porcentagem, é que deu esse valor de 12%. Tá? Então, o que que acontece? Quando eu olho para essa coluna, eu penso da seguinte maneira, eu tenho a ideia do qual é a contribuição, qual é a importância, qual é o nível de significância de cada uma dessas medidas em relação ao todo. Então, por exemplo, a gente pode dizer que 24% das crianças entrevistadas ou investigadas nesse contexto têm idade de 7 anos. Tá? Então, você consegue ter uma proporção de concentração, uma ideia de onde você tem uma maior concentração da sua informação. Isso é muito importante. A frequência acumulada, ela dá pra gente algumas medidas que você pode ter como ideia do que você vai acumulando ao longo da sua pesquisa. Tá? Mas o papel mais importante da frequência acumulada pra gente é no uso das medidas de posição. Né, média, mediana e moda, a gente usa muito essa informação, porque nós vamos ter medidas que vai representar o todo. E a frequência acumulada ajuda a gente aos poucos a ter essa ideia do todo. Então, quando a gente fala em frequência acumulada, se a gente vai construir a tabela, a primeira frequência acumulada é sempre igual à frequência simples. Por quê? Eu não tinha nada antes acumulado. É a partir da primeira classe, que é a primeira linha da nossa tabela, que a gente começa a acumular informação estatística, correto? Então, por exemplo, a frequência acumulada da segunda classe, aí eu já tenho algo adquirido na primeira e vou adquirir mais na segunda. Por isso que quando a gente fala aqui de frequência acumulada da segunda classe, nós temos a acumulada da primeira mais a frequência simples da segunda. Então, olha lá, 3 mais 2 que dá 5. E assim a gente vai fazendo esse cálculo para trazer essa informação de frequência acumulada. Quando a gente tem essa frequência acumulada, a gente consegue identificar algumas regiões de maior concentração de dados. E aí isso pode ajudar a gente a trabalhar com média, mediana e moda, ok? Bom, existe também a nossa tabela de intervalo de classe, né? Quando eu faço um agrupamento, eu deixo de ter simplesmente a informação e o número de repetições, que é a frequência, e passo a ter um intervalo. Ou seja, eu coloquei dentro de um pacotinho várias informações. E esse pacotinho está ali, é o nosso intervalo. Então, é como se, por exemplo, eu tivesse várias caixinhas e cada intervalo eu tenho uma quantidade de informação dentro daquela caixinha. Tá? Então, eu não tenho uma única informação, eu posso ter várias informações ali dentro. E aí a gente trabalha com esse tipo de tabela quando os nossos dados são muito grandes, é muita informação, a tabela fica muito grande. Então você pode se perder em cálculo, você pode perder tempo fazendo cálculo. Então a gente faz o quê? A gente sintetiza, mas a gente não elimina ninguém, a gente não tem perda nenhuma de informação. Isso é o mais importante para vocês entenderem. Bom, então o que acontece? Nesse caso aqui, o que é de importante para a gente fixar, porque vocês vão precisar lá na frente. O intervalo de classe é dado por 2 valores. Então, vamos pegar, por exemplo, essa primeira classe. O primeiro valor é o 19 e o segundo valor é o 24. O 19, que é o primeiro, a gente chama de limite inferior. O segundo, a gente chama de limite superior, certo? Então, como que a gente interpreta em questão de intervalo de classe? Essa notação que está entre os 2 números, o 19 e o 24, que é como se fosse uma letra T deitada, mostra pra gente a questão de intervalo aberto e intervalo fechado, que vocês já estudaram algum dia na matemática básica. Talvez vocês não estejam se lembrando ou associando, mas é intervalo aberto e intervalo fechado. Então, quando a gente tem essa haste vertical próxima do número, significa que o intervalo é fechado. O que significa intervalo fechado? Aquele número faz parte. Então, se a gente pensar
que essa caixinha da primeira linha ali. Eu vou colocar medidas, a medida 19 está dentro dessa caixinha. Tem uma pedrinha, eu tenho um papelzinho com essa medida 19 lá dentro, tá? Quando não existe essa haste vertical, essa barrinha vertical, significa que o intervalo é aberto, como no 24. Do ladinho do 24 não tem essa base, essa linha vertical, tá? Isso significa que o 24 ele não faz parte do intervalo. Ele está ali como um limite, mas ele não faz parte do intervalo. Ou seja, se eu procurar dentro daquela caixinha, eu não vou achar a medida 24. Eu vou achar até 0,999, que seja. Mas o 24 a gente não acha ali dentro, tá? Então, é muito importante para vocês entenderem isso. E aí, como o 24 não faz parte dessa primeira caixinha, mas eu posso esquecer ele? Não. O que a gente faz? Na próxima caixinha, que seria a nossa próxima linha, ele entra, tá? Então, a notação que a gente usa para intervalo é sempre assim, o primeiro elemento, que é o limite inferior, ele faz parte do meu conjunto, e o limite superior não faz parte. Então, o limite superior de uma classe é o inferior da próxima. Então, a gente não perde informação nenhuma, tá? Aí, lógico, quando você faz esse agrupamento, você tem que levar em consideração essas medidas, o que entra e o que não entra no intervalo, para você construir essa segunda coluna nossa, que é a frequência simples, tá? Bom, o que tem a mais nessa tabela, né, de intervalo de classe, que não tinha na tabela anterior? O ponto médio, tá? Porque agora a gente tem que entender o seguinte, quando eu tenho uma tabela simples, é a informação e a medida. Informação e medida, né? Então, é claro, igual a gente falou, crianças de 4 anos, quantidade de pessoas, de crianças que tinham essa idade. Eu só tinha, numa linha, uma idade e a sua respectiva quantidade. Né? Nesse slide anterior que a gente tem aqui, ó, eu tinha lá, para cada idade, uma quantidade específica. Agora, não. Eu tenho aqui, de 19 até 24, informações. Então, vamos assumir, por exemplo, que essas informações que estão dentro de cada intervalo são números inteiros. Então, nessa primeira classe que a gente tem aqui, ó, eu tenho 19, 20, 21, 22 e 23. Então, eu tenho 5 medidas ali dentro, tá? Eu não sei qual que eu vou trabalhar, eu não tenho como selecionar 22 ou 21. Eu trabalho com aquele intervalo. Então, se eu vou trabalhar com o intervalo todo, nada melhor do que eu expressar essa medida pela média, tá? Que é o que a gente está chamando de ponto médio ali. Então, o que é o ponto médio? É como se eu procurasse a região central desse intervalo. E aí, como que a gente faz? Eu pego o limite superior mais o limite inferior. Então, no caso da nossa primeira classe ali, 24 mais 19, tá? Vai dar 43. E divido por 2. Aí eu tenho 21,5. Esse, teoricamente, tá? Vamos deixar bem claro. Teoricamente, é o ponto médio daquele intervalo. Para que isso serve? Para a gente poder fazer cálculo de média, mediana e moda, para esse tipo de notação em classe, que eu não consigo ter a medida descrita de uma forma bem clara de quais são os valores que estão ali dentro. Eu sei que existe entre 19 e 24 informações, mas eu não sei quais são, nem quantas são. Então, como eu não tenho como quantificar isso, a gente trabalha com o ponto médio, que é como se fosse aquela posição mais centralizada e que representa uma média de todo mundo, tá? Então, o que eu posso chamar a atenção para vocês nessa tabela aqui, que pode ajudar vocês em exercícios e até mesmo em alguma atividade relacionada à nossa avaliação? Que é, se você toma o cuidado de fazer uma tabela de distribuição bem feita, há uma característica que é importante. Todos os intervalos de classe têm a mesma amplitude. Se não se lembram exatamente o que é amplitude, aqui eu vou fazer o cálculo com vocês. Olha lá no nosso material, na nossa videoaula, que vocês vão esclarecer essas dúvidas. Que é, a amplitude é o tamanho de cada intervalo. Como que eu descubro o tamanho dos meus intervalos? Eu pego o limite superior e subtraio do limite inferior. Então, eu faço 24 menos 19. Então, o que a gente vai achar? A gente vai achar aí a nossa medida. São 5.
né? 24 menos 19 vai dar 5. Isso é a amplitude do meu intervalo. Quando a gente toma o cuidado de fazer uma tabela de distribuição de frequência com os dados todos bonitinhos, todos certinhos, a gente constrói todos os intervalos de classe igualzinho. Tá? Então, se vocês verem, entre 19 e 24 a gente tem 5 de amplitude, entre o 29 e 24, que é o segundo intervalo, a gente também tem 5 de amplitude. Em todos os intervalos de classe a gente vai ter amplitude 5. Aonde que isso facilita para a nossa vida nos cálculos? Quando eu for calcular o ponto médio, eu calculo o primeiro ponto médio. Então, achei lá, ó, 21,5. A partir do primeiro ponto médio, eu posso ir somando a amplitude dos intervalos, que eu vou obtendo todos os outros pontos médios. Então, por exemplo, 21,5 mais 5 dá 26,5, que é o próximo ponto médio. Mais 5, 31,5. Isso facilita, às vezes, porque ao invés de você ficar fazendo, por exemplo, 29 mais 24 dividido por 2, 34 mais 29 dividido por 2, você vai acrescentando as amplitudes no primeiro ponto médio. Isso pode facilitar, às vezes, a gente fazer cálculo, porque às vezes os cálculos são tão pequenos e detalhistas, né, detalhadinhos, com decimais, que a gente pode errar alguma contazinha bem simples. E além do que a gente ganha um certo tempo aí, né? Porque é muito mais rápido a gente fazer somas sucessivas do que a gente somar, dividir, né? Ao invés de você fazer duas operações, a gente faz uma. A chance de erro é menor e o tempo que a gente leva também vai ser menor. Então, é uma dica para vocês. Bom, a frequência acumulada, ela tem o mesmo papel de antes, tá? Eu vou pegar a primeira frequência simples e vou repetir na frequência acumulada da primeira classe. De novo, não acumulei nada até então. Então, a partir dali que a gente começa a acumular. A frequência acumulada da segunda classe é o que eu acumulei na primeira, que é 8, mais a simples da segunda. Então, 8 mais 10, 18. Na terceira classe, vai ser 18 mais 11, 29. E assim sucessivamente. Uma coisa importante para vocês que ajuda vocês a conferir se os cálculos estão sendo feitos certos. A frequência acumulada da última classe deve ser sempre igual ao total de medidas que você está fazendo desde o começo. Se der alguma diferença, você tem que voltar conferindo, porque às vezes você errou alguma cópia ou alguma soma de valores, tá? A frequência relativa absoluta dentro de uma distribuição de frequência com intervalo de classe é a mesma coisa para uma distribuição de frequência simples, né? É a medida da frequência simples em relação ao todo. Então, 8, que é a primeira classe, a gente tem frequência 8, dividido por 50, que é o total de medidas, vezes 100, deu para a gente 16%. 10 dividido por 50, vezes 100, dá para a gente os 20%, tá? Então, de novo, ajuda a gente a identificar. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que 22% das medidas que a gente fez se encontram entre 29 e 34. Então, isso daqui a pouco a gente vai ver que é importante para a gente tirar informações com relação às medidas de posição, que são as chamadas medidas de tendência central, ok? Então, vamos lá. Bom, e essas medidas de posição que eu já venho falando para vocês desde os últimos slides, né? As medidas de posição são para a gente aquelas que representam a região central dos nossos dados. Então, se nós temos lá, por exemplo, 100 medidas, quando eu faço o cálculo das medidas de tendência central ou medidas de posição, eu estou estudando o comportamento daquelas 100 medidas em relação aos valores que se encontram no centro, os valores mais centralizados, tá? Então, isso é o importante para vocês entenderem. Por isso que são chamadas de medidas de tendência central ou medidas de posição, porque elas têm uma posição específica, onde é a região central da minha medida, da minha distribuição de dados. Então, vamos lá. Primeira que nós temos, medir a média, né? A gente tem média para ser calculada de várias maneiras. Nós temos média aritmética, nós temos média ponderada. Aqui nós damos ênfase para a média aritmética, tá? E aí a gente aplica essa média aritmética para diferentes tipos de representação de dados. Quais são essas representações que a gente está falando?
dados com intervalo de classe, sem intervalo de classe e simplesmente dados agrupados, tá? Então, por exemplo, esse primeiro caso aqui, nós temos média para dados sem intervalo de classe, que é a nossa frequência simples, tá? É aquela tabela de distribuição simples que nós temos. Nessa tabela de distribuição de frequência simples, o que que nós temos lá? A medida e o número de repetição. A fórmula é o somatório, esse é um pouco diferente que vocês estão vendo aí na fórmula, na matemática representa somatório, tá? Então, é o somatório da frequência vezes a medida, no nosso caso a idade, dividido por N. N pra gente é o total de medidas, que é o somatório de FI que vocês estão vendo aí na tabela, que é 25, tá? Então, para facilitar, eu costumo construir e adicionando colunas, para a gente poder fazer os cálculos. Então, olha só, no denominador, no numerador, a gente precisa do FI/XI, o produto da frequência pela medida. Então, olhem lá na tabela. Eu fiz 4 vezes 3, 5 vezes 2, 6 vezes 3, assim por diante. Eu fiz essa multiplicação, frequência vezes medida, tá? E aí, o que pede é o somatório. Então, eu somei todas essas medidas. Somei todas essas multiplicações e deu 181. Aí, a fórmula diz que é o somatório de FI/XI dividido por N. Como N é o total de medidas, o que que eu fiz? 181 dividido por 25. Aí, eu consegui obter a chamada média aritmética para dados, tá? Com intervalo de classe. Sem intervalo de classe, ok? Bom, então vamos para o nosso próximo slide. Nesse nosso próximo slide que nós vamos falar agora, ele é a questão de que a gente está falando de dados agrupados. Esses dados agrupados, nós temos da seguinte maneira. Intervalo de classe, estamos usando a mesma tabela aqui, tá? E a fórmula. Aí, gente, eu vou chamar a atenção de vocês, porque mais importante do que vocês memorizarem a fórmula, é vocês entenderem o que que essa fórmula representa pra gente, tá? E nesse caso aqui, eu vou enfatizar bastante o que que cada elemento da fórmula significa. A fórmula, se vocês olharem, é a mesma fórmula do slide anterior. É somatório de FI/XI sobre N. O que que muda pra gente agora? Esse XI não é mais a medida, é o ponto médio das medidas. Por quê? No slide anterior, vamos voltar aqui para a gente entender um pouquinho. Nesse slide anterior, o XI era cada medida, cada idade. Né? Eu tinha lá, para cada idade, eu tinha uma medida. Então, eu não tinha nada embutido, eu não tinha nada subentendido. Era bem claro, medida e frequência. Nesse caso aqui, como a gente está falando de intervalo, eu volto a falar o que eu já disse para vocês. Entre 19 e 24 existem 8 medidas que eu não sei quais são. Eu sei que a menor é 19 e eu chego próximo do 24, mas eu não atinjo o número 24, tá? Então eu não sei quantas são e nem quais. Eu sei quantas são. 8. Eu não sei quais são essas 8 medidas. Então esse XI, que pra gente é a medida, ele assume um papel aqui de ponto médio, porque ele está representando a média das medidas, tá? Então, para a gente fazer o cálculo que está presente nessa quarta coluna aí da nossa tabela, que é o FI/XI, eu peguei a frequência, que no nosso caso ali é 8, na primeira, e multipliquei pelo ponto médio daquela classe. Voltando só para a gente lembrar, o ponto médio é obtido somando 24 mais 19 dividido por 2. Aí deu 21,5. Então, 8 vezes 21,5, 10 vezes 26,5, assim por diante. Eu obtenho o numerador dessa fórmula, que é o somatório de FI/XI, que deu lá 1.670, tá? Bom, o somatório de FI, que é o N, é 50 nesse caso. Então, a gente tem lá 1.670 dividido por 50, deu uma média de 33,4. Tá? Então, vamos enfatizar. Nesse caso aqui, o FI/XI é ponto médio de cada uma das classes, ok?
Bom, vamos nós lá. Outra medida importante que a gente tem é a mediana, tá? E aí, de novo, vou calcular com vocês aqui, a gente vai explorar a mediana com intervalo e sem intervalo. Mais importante, o que é a mediana? Das 3 medidas de posição que nós estamos estudando, que é média, mediana e moda, a mediana é aquela que literalmente representa a medida do meio. Então, é como se literalmente eu pegasse o meu conjunto de dados e dividisse em 2 partes, e aquele elemento que está no meio é a mediana, certo? Então, vamos ver como que a gente calcula essa mediana, como a gente encontra essa mediana. Quando a gente fala de dados sem intervalo de classe, essa mediana é muito simples da gente calcular. Mas é muito simples mesmo, tá? Talvez vocês tenham alguma dúvida, mas agora a gente vai tentar esclarecer essa dúvida para vocês verem o quanto que é simples. Então, olha só. A conta que eu faço. Eu tenho que encontrar a chamada posição mediana. O que é essa posição mediana? É aonde a mediana se encontra. Em qual posição ela está? Tá? Em que lugar, que local da minha distribuição de dados essa mediana está, esse valor do meio está. E aí, para eu calcular essa posição mediana, eu faço o somatório de FI dividido por 2. De novo, o somatório de FI é o total de medidas que a gente tem. Então, eu tenho 25 medidas. 25 dividido por 2 deu 12,5. Aonde eu encontro esse 12,5? Ah, Érica, mas eu só estou trabalhando com números inteiros. Apareceu um número decimal aí. A gente faz uma aproximação. A gente faz um arredondamento, tá? Pra gente fazer essa estimativa. E aí, como que eu identifico essa posição mediana? A gente usa a nossa coluna da frequência acumulada, tá? E aí, o que eu busco? Eu busco a primeira classe, que é a primeira linha da tabela, aonde o elemento de posição 12,5 se encontra. Aí vamos comigo aqui. O 12,5 é um número decimal. A gente tem que fazer uma aproximação para entender. Então, vocês concordam comigo que o 12,5 ele está entre o 12º termo e o 13º termo. Ele está ali no meio dos dois. Então, eu preciso de ter até o 13º termo, no mínimo, para que eu possa dizer assim, o número de 12, o valor de 12,5 está dentro daquela posição ali, certo? Então, o que a gente faz? A gente vem olhando na nossa linha, na nossa coluna, linha por linha, da frequência acumulada. Então, a frequência acumulada da primeira classe é 3, da segunda é 5, e eu ainda não tenho o 12º nem o 13º termo. Quando eu vou para a terceira classe, eu tenho 8. O que significa isso? Eu tenho ali até o 8º termo. Eu preciso de um valor que está entre o 12º e o 13º, então eu ainda não cheguei. Quando eu vou para a próxima classe, que é a quarta classe, a gente tem ali 14 medidas acumuladas. Então, eu estou indo ali até o 14º termo. Opa, cheguei onde eu queria, né? Eu tenho ali o 12º, eu tenho ali o 13º. Então, automaticamente, eu tenho o 12,5 que a gente está procurando. Então, se eu achei na frequência acumulada a primeira ocorrência, né, o primeiro valor que me garante que um valor que eu medi está ali dentro, eu paro. E aí, o que é a mediana para mim? A medida daquela classe. Então, nessa classe de frequência acumulada igual a 14, qual que era a idade que estava sendo estudada ou explorada? De 7 anos. Então, a mediana, 7 anos. Tá? Essa é a ideia que a gente tem aí. O que significa isso? Dos 25 dados, a idade de 7 anos é literalmente a idade que está no meio da distribuição, certo? Então, vamos para o próximo. Quando a gente fala de mediana para dados com intervalo de classe, aí a gente tem que tomar um cuidadozinho. Então, eu tentei aqui colocar de uma forma mais detalhada para a gente entender junto e a gente conseguir calcular junto, tá? Bom, a fórmula está aqui, ó. Mediana é igual a amplitude, a frequência simples mais a amplitude da classe multiplicada por, né, o somatório de FI dividido por 2, que é a posição mediana, menos a frequência acumulada da classe anterior, dividido por FI. Então, vamos nós agora identificar cada um desses termos na nossa tabelinha e nos nossos cálculos para vocês entenderem,
Olha bem, primeira coisa a se fazer, posição mediana. E calcular, a gente tem que primeiro calcular a posição mediana. Então, para a gente calcular essa posição mediana, nós fazemos o mesmo cálculo que fizemos antes. Somatório de FI dividido por 2. O somatório dos nossos dados é 50. Então, 50 dividido por 2, 25. Vou lá na coluna de frequência acumulada e procuro onde o 25º termo aparece primeiro. E aí eu marco aquela linha, igual está marcado aí em azul para vocês. Tá? Quando eu marquei essa linha, eu estou dizendo assim, olha, essa é a classe mediana. A mediana que eu estou procurando está aí dentro. Eu não sei quanto que é, mas ela está aí dentro. Tá? Então, agora, como que a gente descobre qual é esse valor? A gente aplica a fórmula. Então, vamos nós lá. Ó. Primeira parte da fórmula é a amplitude do intervalo da classe que contém a mediana. Tudo que a gente vai fazer agora é em torno dessa classe que está em destaque aí, que é a terceira classe, tá? Então, qual é o limite inferior? Qual que é a amplitude? Desculpa. Qual que é a amplitude que a gente tem aí? A amplitude que nós temos é 34 menos 9. Desculpa, menos 29, que deu 5. Então, esse valor a gente posiciona no lugar da amplitude aqui. Só que antes desse valor, a gente tem quem aqui, ó? A nossa frequência simples. Tá? Perdão, desculpa, não é a frequência simples. É o intervalo, o limite inferior do nosso intervalo. Então, a primeira coisa que a gente faz antes de destacar, vamos voltar aqui, antes de falar de amplitude, vamos falar o seguinte. Quando eu começo a montar o meu cálculo, primeira medida que eu pego, limite inferior da classe. Qual classe? Aquela que eu identifiquei como mediana. Então, é 29, tá? Então, tá marcadinho aqui. Depois, eu uso a amplitude do intervalo, que é 5. Dentro desse parêntese, desse colchete, desculpa, estão a nossa posição mediana, que nós calculamos ali pelo somatório de FI dividido por 2, que é 25, menos a frequência acumulada da classe anterior. Que frequência acumulada da classe anterior é essa, Érica? Qual é a minha classe mediana? A classe que tem a frequência acumulada de 29. Qual é a frequência que vem acumulada antes dela? O 18. Então, eu olho para ele e coloco aqui, tá? Então, fica posição mediana menos a frequência acumulada da classe anterior, dividido pela frequência da classe mediana. Então, esse FI que está aí de 11, olhem lá na tabela, é o FI da frequência simples da classe que contém a mediana. Então, eu venho aqui e coloco esse valor, tá? Então, o que a gente tem ali como medida? 11. Então, olha só, nós fazemos lá assim, uma coisa importantíssima, tá, gente? Porque, às vezes, a gente fica tão preocupado na hora que vai resolver um exercício com um nível de complexidade das fórmulas, se eu vou ou não, se eu vou conseguir responder ou não, e a gente, às vezes, se perde em cálculo simples. Então, por exemplo, aqui, ó, primeiro a gente tem que resolver o que está dentro do colchete. Então, a gente começa pela subtração, 25 menos 18, que vai dar 7, divido por 11. Esse resultado eu multiplico por 5 e depois eu somo a 29. Tá? Essa é a ordem de operação para vocês fazerem. Então, isso vai dar uma mediana de 32,2. Ou seja, para essa distribuição, o valor que literalmente representa o meio é a medida de 32,2, ok? Então, vamos nós lá. A moda. A moda é aquela medida que nós temos de maior número de repetição, tá? É aquela que aconteceu com mais frequência. É literalmente como a gente está acostumado a falar no dia a dia, né? Uma roupa tal, um carro tal, alguma coisa está na moda, um estilo está na moda. Por que está na moda? Muitas pessoas estão usando, né? Então, tem muita gente que acaba usando porque todos estão usando, quer usar também. Então, é aquilo que mais se destaca, ou que tem maior frequência de repetição. Isso é moda pra gente, tá? Quando a gente fala de intervalos, sem intervalo de classe, a gente literalmente olha para a nossa frequência simples e pega aquela maior. Então, no caso das idades que a gente está usando aí,
aquela idade que teve maior ocorrência de crianças é a nossa moda, tá? Então, por exemplo, crianças de 7 anos é que teve maior número de repetição, né? Eu medi lá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. De 25 crianças, 6 eram crianças com 7 anos, que representa, pontualmente, a que tem maior número de repetição, tá? Então, isso pra gente é a moda, ok? Quando a gente tem intervalos de classe bem determinados, como a gente tem aqui, ó, existem 2 tipos de moda para serem explorados. O que a gente chama de moda bruta e a moda de King. O que seria essa moda bruta? É quando você tem um cálculo sem muito trabalho matemático, sem muito rigor matemático. Então, é meio que bruto mesmo, sabe? É meio grosso, é uma informação bem grosseira. Então, como que a gente faz isso? Vamos nós lá, identificamos primeiro qual é a frequência que tem maior número de repetição. Olho na coluna de frequência e identifico. No nosso caso, é a terceira classe, né? A terceira classe tem 11 repetições. As outras têm valores menores, 8, 10, 5, 6, 6 e 4. Então, foco naquela ali. O meu foco é a frequência de maior repetição. Então, essa é a minha classe modal. É a classe que contém a moda, certo? Quando a gente fala de moda bruta, o que é isso? Como que eu faço? Eu literalmente faço o limite superior mais o limite inferior e divido por 2, que é o que está nesse cálculo aqui embaixo para vocês, ó. Tá? Essa daqui é pra gente a moda bruta. Se vocês olharem, se vocês se lembram direitinho, essa moda bruta está coincidindo com o ponto médio da distribuição. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o cálculo da moda bruta é igual ao ponto médio da classe modal, ou seja, aquela classe que tem maior repetição, certo? Ela é bruta porque você está fazendo uma estimativa em cima de 2 únicos valores. Existem 11 valores ali dentro e você só está usando 2, o 29 e o 34. Então, isso aí é uma forma bruta de você representar, grosseira mesmo, tá? Uma das formas mais detalhadas que a gente tem é por meio da moda de King, que é uma outra fórmula que a gente tem. E a gente também usa ela a partir da nossa classe modal. Então, eu vou continuar usando essa classe que está em destaque aí, que é a classe do 29 ao 34. Tá? Então, vamos nós lá. Para a gente calcular essa moda, eu preciso do limite inferior dessa classe, que é 29. Então, acompanhe o cálculo lá, ó, vai ficar 29, mais, em cima, a gente tem a frequência simples da classe posterior. É aquela classe que vem depois da classe modal. Se a minha classe modal tem frequência 11, a que vem depois ela tem frequência 5. Então, tá aí a medida de 5. Tá? É a que vem depois. É dividido pelo somatório de frequência simples da classe anterior, que é 10, mais a frequência simples da classe posterior, que é 5. Então, primeira conta, e multiplicado depois pela amplitude do intervalo da nossa classe, que é 5 também. Então, a ordem de operação é 10 mais 5 é 15, então 5 dividido por 15, vezes 5, mais 29, tá? Essa é a ordem de operação que a gente deve fazer. Quando a gente faz isso, a gente encontra a moda, que é aproximadamente 32. Então, olhem assim, quando você faz a moda bruta, a gente achou 31,5. Quando nós fizemos a moda de King, nós achamos 32. É uma diferença que muitas vezes pode ser significativa dentro de um conjunto de dados, tá? Então, quando você for escolher, você tem que identificar o que realmente você quer fazer com aquelas medidas. O que te interessa? Ah, só me interessa ter uma noção de onde se encontra o valor de maior frequência. Então, você pode usar a moda bruta. Agora, se você vai usar isso para um estudo mais detalhado, eu aconselho que, se você for fazer, que faça a moda de King, que ela é mais segura.
tá? E o mais importante, como que eu interpreto esse 32 ou esse 31,5 da moda bruta? Eu tenho uma classe de 11 medidas, que é de maior frequência, e existem 11 medidas entre 29 e 34 que eu não conheço. Quais são? Ou quantas são cada uma? Então, o que, que a gente tem de importante ali? A gente entender que, se eu estou fazendo a moda de King, 32, é a medida dentro desse intervalo entre 29 e 34 que representa o número de maior repetição, tá? Isso é o importante para vocês, ok? É essa representação que a moda tem dentro do contexto. Bom, com isso a gente finaliza, tá, a nossa primeira tutoria. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem mandar mensagem para mim, podem questionar. É importante a gente ter, mesmo que seja virtualmente, mas a gente tenha esse contato, né, que vocês esclareçam dúvida, que vocês pratiquem, que vocês assistam as videoaulas, que vocês assistam essa tutoria, ela vai ficar gravada. Então, quando vocês forem estudar, de repente vocês façam um paralelo, assistam a videoaula e tirem dúvida. Eu não entendi isso na videoaula, vamos ver na tutoria se está mais claro. Ainda não conseguiu entender? Manda uma mensagem para a gente tenta responder o mais rápido possível. Às vezes eu não estou 24 horas online, mas eu tento ser o mais atencioso possível para vocês, para a gente tornar essa disciplina, que é de cálculo, mas é AD, de uma forma bem mais suave e de que vocês consigam aprender efetivamente. Tá ok? Então, ó, muito obrigada, um bom dia para vocês e bom estudo para todo mundo, ok? Um abração. Tchau, tchau.